Colossenses ou Colessaiá, capítulo 1. Educare. Colossenses, Efésios e Filemon foram cartas escritas na mesma época e na mesma localidade quando Paulo estava preso, na mesma prisão. A carta foi escrita entre 54 depois de Cristo a 62 depois de Cristo. Presta atenção. Quem lembra que a carta aos Efésios, na verdade, não é a escola de Jesus de Éfeso, mas as 7 igrejas da Ásia, já vou falar. Ou talvez a carta perdida de Laodiceia, já vou falar. Pois é, quando esta carta foi escrita, você vai ver uma semelhança muito grande entre Efesiá e Colessaiá. A diferença é que ele também fez uma a Filemon, que era um fráter, mestre. Eu vejo muita gente me chamando de fráter e eu acho que tem gente que não está entendendo. Fráter é apenas irmão. Não significa mestre. Um fráter pode ser mestre ou não. Então, não é título, é claro. É a indicação do dom, a identidade do dom. Agora, Filemon é um fráter e mestre da escola de Jesus da Ásia. Então a carta foi feita especialmente a ele, além dos problemas coletivos, como destinatário coletivo de Laodiceia, de Colosso, de Éfeso e as demais, também ao fráter e mestre Filemon. Paulo ficou preso em Éfeso, vocês devem lembrar de Atos nos originais, e depois em Roma. O tempo entre uma prisão e outra é de 7 a 8 anos. A cidade de Colossos ficava na Frígia, no vale do rio Lico, 20 quilômetros de Laodiceia. Então, Colosso ficava bem próximo de Laodiceia. Paulo inicia. Paulo, mestre enviado de Cristo Jesus pela vontade do Criador, e o fráter Timóteo, aos irmãos cristãos. Por que irmãos cristãos? Porque santo, justo, cristão são todos sinônimos derivados da mesma raiz. Irmão significa o quê? Quem sabe aí? Cadê os bons alunos que só participam quando de fato é importante? Alô, Luzia, Nath, assistindo no Japão. Vocês todas, Marico, Lúcia. O que é irmão? Cristão é o mesmo que ex, justo, santo, separado, escolhido, perfeito, evoluído. Isto aí, muito bem, Ju Almeida, Maria Lima, muito bem. Irmão significa o quê? Verdadeiro. Então, quando eu digo irmãos cristãos, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo muito mais que seguidor de Cristo. Eu estou chamando eles de cristãos verdadeiros, em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz do Criador e Senhor Jesus Cristo. Não pode ser sem sentido nada na vida de um ex. Agora há pouco eu vi alguém escrever no chat glória a Deus. Na verdade a expressão inicial era glória a Deus, que com o tempo diminuiu e ficou glória a Deus, totalmente sem sentido. E mais sem sentido ainda é exclamar isso achando que isso é adoração. Não que não se possa dizer glória a Deus, mas tem momento, tem hora, tem jeito, tem porquê. Na vida de um sábio tudo tem jeito, porque adorar a Deus é falar bem dele. E falar bem dele é com suas ações, é que as pessoas vejam ele na sua vida. Se você tem o nome de cristão, você tem que ser uma pessoa tão iluminada, tão do bem, que as pessoas à sua volta glorifiquem a Deus através de quem você é. Você glorifica a Deus porque você é um cristão, porque você é um Cristo na terra. Isto é glorificar. E quando faz prólogo e epílogo, graça e paz, está muito claro, porque a primeira Bíblia era de morte, guerra, caos
e Bíblia, lei. Agora é graça e paz. Então, tanto a chegada, prólogo, como a saída, epílogo das cartas, ele começa com graça e termina com graça. Eu queria que você escrevesse aí. Paulo, na dualidade das cartas, começa com graça e termina com graça. Começa com paz e termina com paz. Começa com graça e termina com graça. Mas não é cumprimento, não é saudação, graça e paz e graça. Não, não é, nunca foi. Nem CCB, paz de Deus, nem Assembleia de Deus, paz do Senhor, nem quadrangular, graça e paz. Não é, nem boa noite. Não é cumprimento. É lamentável ver as pessoas vivendo uma ilusão, uma fantasia, tentando reproduzir a Bíblia em suas vidas hoje, religiosamente. A graça e a paz é uma contraposição mostrando o seguinte: passou a Bíblia, hoje é graça, passou o caos, hoje temos paz. Cristo é a paz. E ele vai falar como é que essa paz vem daqui a pouco. Sempre agradeço ao Criador e Senhor Jesus Cristo por vocês, pois temos ouvido falar da fé e do amor de vocês. Tenho ouvido falar da esperança do reino que vocês têm, a qual vocês adquiriram através do ensino da verdade que chegou até vocês. Por todo o mundo, a verdade vai chegando e crescendo, como também acontece entre vocês, desde o primeiro dia em que souberam e entenderam a verdade da graça do Criador. Nós usamos muito esse texto original para explicar que o ID já foi em todo o mundo. Paulo falou isso também aos Coríntios, Paulo falou isso em outras cartas, e aqui em Colossenses, no capítulo 1, ele deixa claro que o evangelho já havia chegado, melhor dizendo, em todo o mundo, isto é, Ásia, Oriente Médio, África e Europa, no mundo pré-América, pré-Oceania. Vocês aprenderam com o professor Epáfras, nosso estimado companheiro de missão, trabalhador fiel de Cristo, que também nos falou do amor que vocês têm. Desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar ao Criador, pedindo que vocês evoluam até serem cheios da sabedoria suprema do Criador, sabendo qual é a sua soberana vontade. Preste atenção, a oração de Paulo não é mística, não é privilegista, não é materialista. A oração de Paulo é pedindo evolução, é pedindo sabedoria, é pedindo conhecimento, pedindo que a fraternidade de Colossos cresça e entenda a vontade de Deus. Pois através da sabedoria vocês viverão com ética, com dignidade. Aí na tua Bíblia está dignidade, é ética, moral e caráter, para que assim possam agradá-lo. É assim que se louva a Ele. Produzindo e não inércia, trabalhando e não apatia, e evoluindo na sabedoria do Criador. Vocês sabem quantos crentes de denominações evangélicos e católicos também, que chegam para mim e dizem assim: mas por que filosofia? Jesus não veio. Que filosofia, sabedoria, sabedoria, sabedoria? A Bíblia não fala quase em sabedoria, a Bíblia fala em fé, a Bíblia fala em pregação, salvação de almas, a Bíblia fala em inferno, a Bíblia fala em céu, a Bíblia fala em anjo, fala em demônio, fala em Lúcifer, fala em Deus, fala em Jesus, fala no Espírito Santo, a Bíblia fala de ceia, a Bíblia fala de batismo, a Bíblia fala de tudo, mas eu não vejo a Bíblia falar de sabedoria. Como podem ser tão cegos? Esse é o grande problema de o que falam sobre a Bíblia, o que dizem sobre a Bíblia, o que realmente a Bíblia diz. Daquela história, Batatinha quando nasce,
espalha a rama e não esparrama. Mas se você nunca vai no original, você vai morrer dizendo o que os outros dizem. Vai morrer repetindo o que os outros dizem. Vai no original. Pega a Bíblia pela primeira vez. Eu vi pastor dizer que leu a Bíblia 30 vezes e nunca aprendeu e nunca entendeu como podem abrir a Bíblia com a intenção tão egóica ao ponto de abrirem e fechá-la cegamente. Ainda cegos, ainda sem enxergar. Ame as palavras do Senhor, não seja hipócrita, não seja falso, ame. Veja, sabe quantas vezes Paulo fala de sabedoria? A Bíblia foi subdividida em capítulos e versículos depois. Olha, a cada 5 versículos Paulo fala de sabedoria. A cada 5 versículos, sabedoria, 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 sabedoria. Evolução, conhecimento, sabedoria, evolução. Aqui, ó. Evoluindo na sabedoria do Criador, sendo assim fortalecidos por Ele. Como é que a gente é fortalecido? Misticamente? Não. É fortalecido pela sabedoria. Esse é o seu poder. Não tem poder de Deus místico, curandeiro, exorcista. Não tem. O poder de Deus, viu? Poder de Deus é a sua sabedoria, é a sua capacidade de enxergar como Ele, de escolher como Ele, para que possam perseverar e saber esperar, ter paciência com alegria, sem reclamar, sem se entristecer, se abater, se afastar, agradecendo ao Criador por podermos agora participar do seu reino de luz. Pois o Criador nos perdoou através de Cristo e nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino. Nós não éramos para estar lá, não tínhamos acesso, agora temos. Esse é o propósito desde o início. Quem lembra do vídeo grau, Jesus é o holograma do Pai, Jesus é o espelho do Pai, quem lembra? Vamos ver Paulo falar como Áquil fala? Vamos ver se Áquil fala a verdade. Cristo é a imagem, isto é, no original, espelho, holograma, luz, reflexo, encarnação do Criador imaterial, o primogênito, isto é, o primeiro filho. Ele se fez filho, ele abriu o caminho sendo o primeiro homem a ressuscitar, por isso primogênito e não trindade. Cristo é a imagem do Criador. Se você ler esse próximo versículo na sua Bíblia, você não vai entender. Está de uma forma tão espalhada. Presta atenção, nos originais, nos códex, você não tem pontuação, letras maiúsculas, capítulos e versículos. Muitas vezes está faltando alguma letra, o escriba tem que adivinhar, tem que juntar os fragmentos, com muito cuidado, com lupa. E além disso, o principal, a linguagem semítica e toda a linguagem oriental, ela é o contrário, da direita para a esquerda, sempre procurando Jerusalém. Nós aqui do Ocidente é da esquerda para a direita, é algo extraordinário. Motivo pelo qual o ateu já deveria deixar de ser ateu. Se todos os países do Oriente escrevem ao contrário, na dualidade, procurando Israel, apontando para o reino, então me respondam, como é que vai fazer a tradução? Eu não sei se vocês percebem
Mas quando vocês pegam as traduções que vocês têm, pode pegar todas, coloca em cima da mesa. Você vai ver que as coisas estão embaralhadas. Perceba que tem versículos que começa a falar de uma coisa e já terminou, aí depois ele continua aquilo que deveria ter vindo antes. É como se Paulo fosse prolixo, ou se perdesse. Até é possível ser na fala, ao vivo, como eu estou aqui, mas escrevendo? Algo que você revisa antes de enviar? Estão entendendo? Quem está em silêncio, dando valor às palavras? Eu vou ler de novo, para você ver como é... vou ler de novo não, vou ler pela primeira vez para você ver e comparar aí com a sua Bíblia, todas que você quiser, para você ver como está tudo desordenado e você não entende o que é que de fato está sendo dito. Christus é a origem, é a ideia. Eu não sei se vocês lembram das emanações das Sefirotes. Quem aqui lembra das emanações da árvore da vida? Eu não preciso ir para o quadro agora, que vocês podem colar os graus. Eu já fui para o quadro lá, já está registrado. Você vai ver lá, Malhut e Keter. Keter é a ideia, a coroa, a mente, a cabeça. Toda vez que na sua Bíblia diz assim que Cristo é o cabeça, e aqui em Colossenses isso aparece muitas vezes. O cabeça é a mente, a consciência, é o cérebro. É o que delibera, é a ideia, é o plano. Então ele é o primeiro. Como assim? Como ele é o cabeça, como ele é de fato, tanto na metáfora, como literalmente, ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a ser filho. Por isso que ele é o caminho. Porque ele abriu o caminho para que haja ressurreição, para que haja transmutação. Está entendendo? Então Cristo é a origem de tudo. É o plano original, como nós chamamos aqui. E foi a partir desta ideia, dessa coroa, dessa cabeça, desse Keter, de ele encarnar como homem, isto é, um dia, no quarto dia, eu vou descer como filho. Esse era o plano dele, 4.000 anos, no quarto dia ele é o segundo Adão. Está entendendo? O seu plano de espírito encarnado. É a partir dessa origem chamado Christus que tudo foi criado. Físicas e metafísicas. É quando falo de metafísicas aqui, são as virtudes. São as coisas que não vemos. É por isso que ele diz em seguida, para ficar mais claro, ele diz visíveis e invisíveis. Aí, para você entender, as 72 nações, na tua Bíblia tem potestades, governos, tronos. Aí vem todo o misticismo tolo da teologia e do esoterismo. Esoterismo e teologia agora são iguais. Eles que tanto criticam o esoterismo, agora nessa hora eles se unem para mistificar anjos e demônios. E ainda tem a coragem, a ousadia de dizer que é o Áquel que é da cabala, que é místico, que é esotérico. Eu sou esotérico de etimologia, mas vocês são esotéricos de misticismo. Mas que você está sendo injustiçado aí na internet, o que estão dizendo de você, que você é esotérico, hermético, cabalista, que você está com o diabo, tudo é de propósito. Porque essas pessoas vão se constranger. Ao decorrer dos anos, dos meses, elas vão ver, elas vão dar uma segunda chance, que o coração delas, se for bom, elas vão ligar o Áquel de novo. Aí elas vão ver que tudo que elas achavam que eu era, eu não era. E elas vão se envergonhar e vão se arrepender. E aí vão sofrer metanoia na dianoia. A mente vai se arrepender de ter julgado. Olha só, as 72 nações, os 72 deuses dessas 72 nações. Quem lembra de Gênesis 10, Gênesis 11? E os sistemas religiosos e políticos dessas nações. Então Paulo falou sobre isso, regiões celestes, a mente, a conscientia, a aura áurea. Daqui nós temos conexão entre o mundo material e imaterial. Nós revelamos isso, tem que colar os graus de Efésios e A para você saber. Efésios. Então, nós revelamos o que era aquele trecho tão famigerado de Efésios 6, não revelamos? Agora, em aos Colossenses, Paulo está falando de novo, por causa dos gnósticos e por causa dos judeus. Você já vai entender. Então, para você entender, está aqui, ele está falando de poderes. Ele constituiu 72 nações. Ele formou o mundo com uma monoteísta e 71 panteístas, pagãs politeístas. Os 72 deuses, isto é, 72 manifestações, entidades
orixás. Sabe, você tem uma trindade na Babilônia, você tem uma trindade na Índia, você tem uma trindade no Egito. Aonde você for, você tem uma trindade, uma manifestação parecida. É só quem desconhece cultura e história que vai negar isso. Deus se manifestou dessa forma e quis assim. E essas nações pagãs do mundo inteiro, agora se achegam a ele porque nunca o conheceram. Elas se entregaram a deuses que eram, na verdade, possibilidades de emanações divinas, mas não ele. Aí quando ele encarna e vem na terra e se apresenta aos pagãos, os pagãos que já acreditavam e se doavam para entidades fracas e que não conheciam o Deus verdadeiro, se dobraram diante dele. Já Israel, que achava que conhecia o Criador face a face e que nunca se dobrou diante de entidades, que só conhecia um Criador, um Deus, esnobou, apostatou, blasfemou, viveu longe do Senhor. Então ele está falando aqui, 72 nações, 72 deuses, dessas 72 nações, todos os seus sistemas religiosos e políticos dessas nações, tudo foi criado para ele e por ele, e é através dele que tudo existe. Isto é, nada foi feito sem o plano original de ele descer como homem. Tudo começou com a ideia de: vou me manifestar na terra para todos. Revelare. Na sua Bíblia, o termo plenitude foi usado por Paulo do vocabulário gnóstico, porque não consta no vocabulário judaico esse termo na raiz original, e nem tampouco consta no Talmud ou em qualquer literatura judaica da teologia judaica. O termo plenitude é proposital de Paulo para mostrar que aquilo que eles tanto falavam, plenitude, plenitude das manifestações, das emanações do panteísmo, Deus está em todos os lugares. Deus está na matéria e na imatéria, mas principalmente na imatéria, porque a matéria é má, é 666. Os gnósticos que tanto falavam isso agora estão vendo Paulo dizer o seguinte: sabe onde é que está a plenitude? A plenitude não está na árvore, não está no raio, não está no sol, não está na lua. A plenitude está em tudo, na verdade, porque tudo vem dele, da matéria e imatéria. A raiz é pleroma, que significa nos escritos herméticos divindade que se manifesta no plural. Você pode escrever isso, pleroma, divindade que se manifesta no plural. Eu estou dizendo o seguinte para você, meu querido amigo, amiga, aí na tua Bíblia, quando diz plenitude, Paulo está usando uma palavra esotérica e hermética para se referir a Jesus Cristo. É como eu faço. Eu pego palavras de todas as religiões e mostro para eles que tudo aponta para Cristo, diferente do que eles pensam. E as pessoas não me entendem, porque estão bitoladas e fechadas em seu mundo, em seu linguajar, em sua linguagem medíocre. Saiam deste domo, saiam dessa prisão. Jesus é a porta, Dalet, para entrar e sair, sair e entrar. Escute aqui, Paulo está usando uma palavra esotérica e hermética, plenitude. Não é uma palavra teológica, é uma palavra pagã, é uma palavra hermética, esotérica, de filosofia. Paulo está usando uma filosofia grega dizendo o seguinte: divindade aqui, pleroma, se manifesta no plural, isto é, em muitas virtudes, dando origem ao equívoco do politeísmo ou do panteísmo. Está entendendo? Deus se manifesta no plural, mas não é trindade, não. É muito mais profundo. Está falando aqui das 72 virtudes, 72 emanações, 72 demônios, 72 anjos, 72 espíritos, 72 hormônios, 72 virtudes, 72 nomes de Deus. Deus tem 72 nomes. Por que você acha? Porque são 72 significados e possibilidades e caminhos de virtudes, de escolhas da vida, da mente, do cérebro, da árvore da vida. São galhos dessa árvore metafórica.
Preste atenção, existiam gnósticos em Colossos, é verdade, mas a teologia mente dizendo que as refutações contidas nessa carta era só para eles, quando na verdade era principalmente para os judaizantes, os bíblias legalistas, como vimos em todas as outras cartas. Nós veremos a seguir. Paulo continua. Você está entendendo que Deus se manifesta de forma plural, 72 vezes, 72 formas, no mundo inteiro? Paulo continua. Antes as suas consciências estavam longe do Criador. Só havia lugar para a sextra, para o ego, para o mal, na consciência de vocês. Vocês não tinham o bem. Mas agora, ele os reconciliou através da encarnação chamada Jesus Cristo, mediante sua morte, para que vocês possam se apresentar diante dele perfeitos, sem culpas e livres de qualquer acusação, desde que continuem firmes na fé. E a fé é Cristo, o cumprimento de todas as promessas da primeira Bíblia, revelar-e. A acusação no original e caluniador é Satanás. A palavra Satanás no original significa acusador. Portanto, Paulo está dizendo que nós estamos livres do acusador, através de Cristo. O acusador da sexta sumiu, pelo menos dirimiu. Paulo continua. Desde que nunca se afastem da esperança da verdade que vocês ouviram e que foi ensinado a todas as nações. Por isso que tem o ID, por todas as nações. Porque Deus criou todos os poderes, governos, tronos. Deus criou todas as nações, todos os príncipes, a forma de governo, a forma de sistema, a formação das cidades. Deus fez tudo isso. Deus fez essa confusão, esse caos, esse sistema, essa forma, esse modus operandi da engrenagem do sistema humano. Deus fez isso. Por isso que é o ID por todo mundo até 70 depois de Cristo. E é impressionante o quanto que o 70 está envolvido em tudo. 72 rabinos, 200 antes de Cristo, fazendo a Septuaginta. Depois 70 rabinos participando da tradução também para a Vulgata. Eles dizem, historiadores, que é possível que foram 70 que ajudaram no processo depois de Jerônimo. Também dizem, também temos o ano 70 depois de Cristo, quando aconteceu o micro-apocalipse. Também temos os 72 discípulos que Jesus escolheu. Enfim, eu já falei muito sobre 72. Quando você vê 72, você vai ver a mão do Criador. Hoje, nós temos mais de 200 nações que são derivadas, subdivididas dessas 72 nações iniciais, originárias, origem, raiz, mães. E o ID, até 70 depois de Cristo, foi porque as 72 nações ouvissem a verdade. A verdade de quê? De que existe um Criador que se manifestou em carne. Onde tudo vem dele, aponta para ele. Esta é a verdade da qual eu, Paulo, sou o mestre. Eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu sofro, eu estou preso, ameaçado de morte, continuando esse trabalho de Cristo por amor à igreja, que é a grande escola de Jesus. Minha responsabilidade é ser mestre desta verdade, para ensinar vocês, revelando tudo o que esteve o quê? Oculto. Toda vez que na tua Bíblia está escrito mistério, é o quê? Oculto. Durante tempos, milênios. Estão ouvindo? Mas que agora foi manifestado a seus alunos. Quase todas as cartas Paulo fala isso. Sou um mestre da graça, sou um mestre dos mistérios de Deus. Isto é, revelar as coisas que estavam ocultadas. Sabe quais são essas coisas que estavam ocultadas? Cristo. E sabe por que estavam ocultadas? Porque durante 4.000 anos, escreva aí,
72 nações viveram no ocultismo, tentando entender a sabedoria, tentando conhecer a sua origem, sua existência e seu destino, através de panteísmo, universalismo, politeísmo, paganismo, monoteísmo, divindades, emanações, orixás, natureza, filosofias. Você está entendendo? O Criador, em seu plano original, decidiu revelar aos pagãos a iluminação e riqueza dessas verdades ocultas, ou desta verdade oculta que é Cristo em vocês. A esperança do reino imaterial. Hoje, todas as promessas se cumpriram em Cristo e, portanto, Cristo é a fé. Isto é, as promessas cumpridas. E nos produziu esperança. A esperança de regeneração da matéria, de restauração da matéria, da dualidade para a unidade. Se foi da unidade para a dualidade, agora através da cruz, nós estamos voltando ao jardim do Éden. E já estamos há quase 2000 anos depois da cruz e a matéria está gemendo na expectativa de concluir o fechamento, acabar, extinguir com a dualidade e voltar à unidade. Vocês entenderam? Nós ensinamos com toda a sabedoria, a fim de apresentar vocês como homens perfeitos em Jesus Cristo. Por isso, me esforço tanto, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. É místico? Não. Qual é a força e o poder que atua dentro de mim, que eu dentro do professor Paulo? Qual é? É a sabedoria. Aqui encerra Colessaiá, capítulo 1. Aos Colossenses, ou Colessaiá, capítulo 2. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando para ensinar vocês. Que luta que é, né? Ensinar. Igreja é ensinar, não é ritual. Se é ritual, você que está me assistindo pela primeira vez, tem muitos aqui, se percebe? Você vive a extensão do judaísmo. A lei está viva e Cristo está morto. Eu quero fazer uma pergunta para vocês do chat, todos que estão em casa agora. Quem aí a lei morreu e Cristo vive? Porque aonde a Bíblia, a lei e a religião estiverem vivas, os rituais, a extensão do judaísmo, o sistema judaico, Cristo está morto. Para o judaísmo, Jesus é só um profeta que não ressuscitou. Para o judaísmo, Jesus é muito menos que a segunda pessoa da Trindade, que já é subalterno, que já é pejorativo. Para o judaísmo, Jesus é um profeta que está morto há 2000 anos. Ele está morto. E se você pertence a uma unidade, a uma filial, a uma sinagoga cristã, chamada igreja, chamada denominação cristã, que vive de rituais, de altares, sacerdócio, dízimo, oferta, Bíblia, Cristo está morto para você. Quem aí Cristo está vivo e a lei morreu? Pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente, revelare. Laodiceia distava a cerca de 130 quilômetros de Éfeso.
nós revelamos na carta aos Efésios que o destinatário pode ser, na verdade, as 7 igrejas da Ásia, as maiores, ou a própria carta perdida de Laodiceia, e não somente Éfeso. Portanto, a carta aos Efésios não seria a Éfeso, porque Efésios 1:1 é uma variante textual colocada por um escriba a posteriori. Os colossenses eram leais, com poucos problemas a serem resolvidos entre eles, e nunca haviam conhecido o professor Paulo pessoalmente. Número 1, não foi Paulo quem fundou a escola de Jesus em Colossos. Número 2, Paulo nunca conheceu eles pessoalmente. E era uma escola, uma agremiação que praticamente não tinha conflito, não tinha problemas. E Corinto, que ele conhecia tanto pessoalmente, era eivada de conflitos e problemas. Assim, tem muitas escolas da Filosofia X que se reúnem, que me assistem agora, que nunca me conheceram pessoalmente e não tem praticamente nenhum conflito. Poucos problemas a serem resolvidos. E os que me conhecem pessoalmente vivem de conflitos. Paulo continua: tenho me esforçado para que eles também evoluam suas consciências e estejam unidos em amor, alcançando assim toda a riqueza da sabedoria suprema, a fim de conhecerem plenamente a verdade ocultada pelo Criador. Quem é que praticou o ocultismo? Essa bandeira é da Turquia, hoje islâmica. Aí a dualidade lua, sol, estrela ou delta. Por que Turquia? Porque Turquia é exatamente a região de quase todas essas igrejas da Ásia, da antiga Ásia. Escute, quem é que praticou o ocultismo? O próprio Criador. Você nunca leu Ezequiel 8? Você nunca leu Amós 3:6, Deuteronômio 28, Isaías 45? Você nunca leu? Se você lesse. Quem é que ocultou tudo? Só Moisés o viu face a face, e agora nós podemos ver o próprio Cristo, a imagem de Deus, o espelho face a face. Preste atenção. Toda essa riqueza de sabedoria suprema nós podemos conhecer hoje através de Cristo, a saber, Cristo, que foi uma verdade ocultada pelo Criador por 4.000 anos. E hoje você pode conhecê-lo. Quer conhecer Deus como os judeus sempre quiseram conhecer? Os judeus quiseram conhecer. Os judeus quiseram conhecer. Durante 1.500 anos eles procuraram conhecer a imagem de Deus. Eles fizeram um bezerro porque eles não tinham o seu rosto. E agora, vocês têm Cristo, a imagem de Deus. Vocês sabem o que ele disse na terra por 1.260 dias? É inadmissível que um cristão não conheça as palavras do seu mestre. O que é que ele disse? Se eu sair na rua agora com um microfone, entrevistando cristãos, eu tenho certeza que mais de 90% dos cristãos não conhecem seu mestre. Budistas conhecem seu mestre Siddhartha Buda. Islâmicos conhecem seu mestre Maomé. E indianos conhecem seus mestres. Muitos conhecem seus mestres. Esotéricos conhecem seus mestres. Orientais conhecem seus mestres. E os cristãos não conhecem seu mestre. Sabe por quê? Ele é muito mais que um mestre. Ele é muito mais do que o fundador da escola. Sabe quem Jesus é? Jesus é a verdade ocultada por 4.000 anos. Ele é a revelação. Olha isso. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. E alegro-me em ver
como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Eu estou falando contra o gnosticismo e tem uns 3 aí perguntando se eu sou maçom, se isso daqui é maçonaria. Qual o problema de vocês? Vocês não têm olhos nem ouvidos? Vocês não têm cérebro? Vocês não pensam? Vocês não conseguem comparar as coisas? Não conseguem ouvir um professor falando e discernir? Quem cegou vocês? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados como árvores, que é a primeira metáfora, edificados, fundamentados, consolidados como prédios, edifícios, firmados na fé, como foram ensinados. Quem aí está edificado? Quem aí está edificado? Responda para mim. Responda para você mesmo diante do Criador. Se o teu programa é entretenimento, ó, fora daqui. Quem está aqui, sabendo que o Criador está falando. Esta é a verdade. A verdade que vale mais do que a tua vida. A verdade que vale mais do que todos nós juntos. Escute essa verdade que eu estou dizendo agora aqui, ó. Você está enraizado como uma árvore. Fundamentado. Edificado como um edifício, como um prédio. Sabe por quê? Paulo está usando essas metáforas para perguntar se vocês estão consolidados. A coisa mais difícil que tem, muitos de vocês mentiram agora. Muitos de vocês que estão me assistindo mentiram aí, ó, dizendo que estão. Por que mentiram? Porque de cada 10 que nos conhece e começa a seguir, apenas um fica. Apenas um permanece. E sempre foi assim. Estão entendendo? Então eu pergunto, quem será que está dizendo a verdade aí? Paulo está perguntando, vocês estão firmes na fé? Constantes? Como foram ensinados? Hoje nem sequer mais tem mestres. Hoje nem mestres mais querem ter. O ego dominou o homem. Sendo sempre gratos por tudo que aprenderam. Tenham cuidado para que ninguém os leve para a prisão mental de conhecimentos humanos enganosos. Escreva aí. Todos escrevendo no caderno. Filosofias vãs. O tolo é previsível. Eu recebo mais de 1000 comentários por mês dizendo: essa filosofia X é o que está na Bíblia. Vou colar aqui para você. Está na Bíblia. Filosofia vã. Hã? O Marcos Oliveira, deixa eu falar contigo uma coisa. Quem falou da Marina foi o Fernando Henrique. Quem falou do Lula? Sabe quem falou do Lula? O Akio. Você não observou que todas as manifestações foram no dia 13? Tudo aconteceu no dia 13? Se você tem problema de evolução cerebral, incapaz de entender meus vídeos, o problema é teu. Vai lá assistir, quem sabe você, lá pela 10ª vez, entenda a minha linguagem. Agora, se a tua motivação é ego, vença seu diabo. Tenham cuidado para que ninguém os leve para a prisão mental de conhecimentos humanos enganosos. Sabe o que está aí na tua Bíblia? Filosofias vãs. Filosofia vã é a filosofia X. Vamos lá. Filo é o quê?
Amor, sofia é o quê? Verbo encarnado, que é a sabedoria. Filosofia é amor à sabedoria. Tem palavra mais linda que essa? É que nem teosofia. Teo, Deus, sofia, sabedoria. O Deus da sabedoria, o Deus que é a própria sabedoria, Provérbios 8. Tem palavra mais linda que essa? Tem ou não? Não tem. Agora, aí na sua Bíblia, você encontra a filosofia vã, e a segunda vez que Paulo faz isso, quem lembra dos graus originais de corintiar, quando nós já encontramos isso? Foi a primeira vez que Paulo usou esse termo. E quem lembra o que era? Quem lembra da divisão Paulo, Apolo, Pedro e Cristos? 25%. Divisão de um corpo em 4 partes, que ele estava parafraseando estoicos, epicureus, quem lembra? Hedonistas, silêncio. Quem lembra? As 4 divisões da filosofia. Pois é. O que ele está falando aqui? A mesma coisa. Tenham cuidado para que ninguém os leve para a prisão mental, na consciência, de conhecimentos humanos enganosos que são fundamentados em o quê? Em tradições humanas, religiosas ou místicas e rituais de iniciação. Agora eu vou pegar vocês. Onde é que tem aluno inteligente, evoluído aí, que dá valor a cada palavra que eu ensino com tanto amor e ardor? Responda para mim, onde que hoje tem rituais de iniciação? Onde? Responda para mim, onde que tem rituais de iniciação? Estou esperando. Sinagoga, igreja, templo, maçonaria, esoterismo, judaísmo, muito bem. Estava com medo que vocês dissessem só maçonaria. Se você não sabia, ontem foi o dia das bruxas, o protestantismo, no mesmo dia comemora seu dia, o protestantismo é a própria maçonaria. Eu já ensinei isso quantas vezes. Porque a maçonaria não é nada. É assim, ó. Não é nada. Quem de fato é? Quem vem antes. Sempre quem vem antes. A maçonaria é só um derivado de poder. Quem veio antes? Escreva aí, quem veio antes. A origem é judaísmo. Judaísmo. Você não sabia, preciosa unção? É dolorido ouvir isso, né? Vai estudar quem foi Lutero e Calvino para tu ver. Vai lá. Vai ver quem fez o dia do maçom nos Estados Unidos, no Brasil, quem fundou os Estados Unidos, quem fundou a Inglaterra. Tu não sabe, né? Tu chegou agora. É assustador mesmo. Vai rindo. Com amor a vocês. Eu nunca respondo uma pessoa por causa dela, eu respondo ela por causa de muitos. Eu nunca respondo uma pessoa por causa dela, eu respondo ela por causa de muitos. O judaísmo, tem gente que fica preocupado. Maçonaria. Não. Não seja tolo. Judaísmo é o problema. É o Bolsonaro misógino, machista, homofóbico? Não. Vá numa loja maçônica, gay não tem vez, a não ser maçonaria francesa.
Gay não tem vez, mulher não tem vez, mulher não pode saber de nada, participar de ritual nenhum, assim como na sinagoga judaica, que criança pode, escravo pode, mulher não pode nada. Então vocês não têm Cristo, porque quem tem Cristo não faz acepção de pessoas. A cruz nos trouxe igualdade. Durante muito tempo, muitos setores da maçonaria eram racistas, não podia negro. Então responda para mim, olha aqui para mim, responda para mim. Responda para mim. É a maçonaria? Não, não é a maçonaria, é o judaísmo. As igrejas machistas, igrejas cristãs com a Bíblia condenando as mulheres, proibindo elas de estudarem, de pregarem, disso, daquilo. Igrejas machistas, homofóbicas, sim. Igrejas que xenofóbicas, nazistas, outras fascistas, outras, todo tipo de istas e ismos. Isso tudo veio do judaísmo, a desgraça da sombra, da morte que produz a primeira Bíblia no judaísmo. Porque onde tiver uma mesa com um Alcorão, uma Bíblia Sagrada cristã e uma Torá, ali não está Cristo. Entenderam? Então onde é que tem ritual de iniciação? Na tua igreja. Batismo. O que é o batismo? O batismo é um ritual de iniciação. Vai numa igreja batista e você vai ver lá a escolinha dos embaixadores do reino. As salas dos embaixadores do reino, que é uma cópia, um plágio da maçonaria. As PIBs, lojas maçônicas. Quer dizer, qual o problema? Todo o problema. Porque Paulo está combatendo aqui o judaísmo e o gnosticismo. E ainda me chamam de maçom. Deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe qual é a diferença entre maçonaria, sistema religioso e filosofia ex? A maçonaria só fala algumas verdades para quem eles querem, decidem falar. O sistema religioso não pode pregar a verdade. E a filosofia ex vai pregar sempre a verdade para todos que quiserem e estiverem preparados. Portanto, quando Paulo fala de filosofias vãs aqui, sabe para quem ele está falando? Para os gnósticos, que eram os esotéricos daqueles dias. Agora vai apertar o cinto, segura aí. Onde é que tem ritual de iniciação? Na sinagoga, no judaísmo, no cristianismo, na maçonaria. Então vamos. Revelare. A teologia mente dizendo que os refutados aqui em questão são apenas os gnósticos, esotéricos e herméticos. E aqui eu saio em defesa deles. Porque eu conheço muitos esotéricos, gnósticos, herméticos que me ouvem, me entendem, e são amorosos, são amáveis, são gentis, são elegantes, e conhecem tudo que nós conhecemos, e não são materialistas, e não são místicos, e não são egoístas. Mas a maior parte são. Sendo que estes textos todos de refutação são principalmente para os judaizantes bíblias legalistas. Como nós já vimos sobre filosofias vãs no grau 2, 4, 5, lá em Coríntios A, você tem que colar esse grau para saber. Agora Paulo repete o mesmo, aos mesmos, aos pagãos que buscavam conhecimentos vãos do mundo e miscuindo a sabedoria que não é deste mundo. Então pegava a sabedoria suprema de Cristo, o conhecimento da graça, e miscuía com os conhecimentos platônicos, aristotélicos, socratianos, pitagorianos, pitagóricos. Você está entendendo? Quem tem Cristo precisa de Pitágoras. Quem tem Cristo precisa de Platão, precisa de Sócrates. Diz para mim. Uma coisa é você estudar no secular e se
notar, como Paulo vai fazer. Paulo não está satanizando a filosofia grega de forma nenhuma. Paulo citou muitas vezes, nós vimos nas cartas, os filósofos, citações de Menandro, citações do teatro, citações de literaturas gregas. Nenhum problema. Mas querer equiparar isso no valor, na axiologia, igual a Cristo é insuficiente? Eu pergunto a vocês, Cristo é insuficiente, que vocês precisam conhecer todas as culturas? Sabe o que você aprende dentro da maçonaria? Vou ensinar a vocês. O que você aprende lá são todas as culturas, todos os povos, todas as religiões. No sentido sincrético, no sentido ecumênico, no sentido hermético. Muito bem, só que sabe o que o maçom tem que aprender aqui? Com a verdade absoluta, meu caro maçom que está me assistindo, Rosa Cruz, que eu tanto estimo, eu acho os Rosa Cruz muito mais excelentes que os maçônicos. Vocês todos, espíritos que estão me assistindo, sabe o que vocês têm que aprender? Vocês têm que aprender uma coisa, meu caro pastor maçom que está me assistindo agora. Aprendam uma coisa. Todos os espíritos, emanações, sefirotes, guias, orixás, deuses, panteísmo, universalismo, politeísmo, monoteísmo do mundo, de todas as 72 nações, tudo veio através do mesmo Criador. Tudo é Ele, não é contra Ele. Não tem maniqueísmo, não tem marcion, não tem guerra do bem e do mal. Não tem anjos aqui e anjos ali. Anjos caídos e anjos que não caíram, lutando e guerreando, lutando e guerreando. Não tem. Tudo vem dele. E é isso que Paulo está revelando aqui. E os judeus em Corinto, em Colosso, em Laodiceia, bem como em outros lugares, estavam também querendo aprisionar os cristãos no conhecimento da Torá, a primeira Bíblia, através da teologia das escolas rabínicas, assim como fazem hoje ainda. As citações de Platão, Aristóteles e Sócrates estavam contaminando a verdade por aqueles que não sabiam fazer uso do conhecimento humano. Paulo mesmo usava a filosofia grega, nós vimos em muitos casos. Portanto, sua refutação é para aqueles que não entendiam que a sabedoria suprema é revelação do Criador Jesus Cristo. Nós estamos falando de revelação, nós estamos falando de fé. Filosofia foi usada pela primeira vez por Pitágoras em 600 a.C. a fim de designar aqueles que buscam a sabedoria. Sócrates dizia que filosofia era a pesquisa dos sábios por mais entendimento. Platão afirmava que o termo só poderia ser atribuído ao Criador, olha que bonito, mas que um homem poderia ser um buscador de Deus, isto é, um pesquisador de sabedoria. Muitos gnósticos e outros fariseus bíblias estavam criando guerras espirituais místicas, dando muita importância à hierarquia angelical, a tronos, a potestades e seres espirituais. E contra isso tudo, é contra isso tudo que Paulo está lutando, dizendo que todos os espíritos, virtudes, deuses, sefirotes, emanações vêm do mesmo Criador. Silêncio que eu vou falar algo extraordinário. Silêncio, silêncio. Parem de escrever, agora não é importante escrever nada. Agora é importante aprender e dar valor, porque se você não dá valor às palavras que eu estou falando, para mim mais nada tem valor. Escute aqui, ó. Só tem valor você ouvir o que eu vou dizer agora. Escute, guarde isso no teu coração, no mais profundo e íntimo da tua consciência que eu vou dizer agora. Todos preparados? Silêncio. Paulo escreveu Efésios 6, Colossenses 1, falando contra isso, falando contra, ensinando o que são regiões celestes, tronos, potestades, principados, governos, sistemas, ensinando. Ele está falando contra aqueles que justamente mistificavam, como os esotéricos. Olha, a hierarquia que se divide em classificações, aí tem os arcanjos, aí tem os querubins, aí tem os serafins, depois tem os anjos, o tamanho dos anjos, a roupa dos anjos, as asas dos anjos, os demônios, a departamentalização literal do inferno, subdividida em Tártaro,
Hades, que é o Seol em grego e hebraico, depois do Tártaro, seio de Abraão, que agora é o paraíso, o delta-céu, e lá embaixo nós temos também os departamentos infernais de tortura, das almas penadas, e umbral. Há um misticismo, uma superstição extraordinária sobre essas coisas, usando Pitágoras, usando Sócrates, usando Platão, usando outros filósofos, usando conhecimentos de homens, imaginações e achismos. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Tudo isso é vão. Agora pasmem, 2000 anos depois, desde 1906, com o advento do pentecostalismo e o neopentecostalismo em 1970, vocês que até se dizem desigrejados estão tão contaminados por o que está sendo ensinado no último século, que vocês ainda acreditam em hierarquia angelical, em demonologia, em satanologia, em divisão de classificação angelicais, em tamanho de anjo, em roupa de anjo, em tamanho de seres, em briga, em maniqueísmo, em marcionismo, em guerra de Lúcifer, em guerra do anjo do bem contra o anjo do mal, em demônio, arcanjo, guerra e batalha espiritual. É uma loucura, porque veja que as pessoas enchem as igrejas exatamente por causa dessa guerra, fugindo da maldição, fugindo do mal, se livrando do mal. Vão nos terreiros de Umbanda, vão nos centros espíritas querendo fugir do mal, sempre querendo fechar seus corpos, se proteger contra o mal. Eu quero proteção, eu quero óleo, eu quero água, eu quero oração. Você não... Meu Deus, meu Criador, meu Criador. Meu Criador, vocês não estão entendendo que 2000 anos depois, eles ainda têm a capacidade de pegar os textos que Paulo usou para refutar eles quando já erravam sobre isso, e hoje, 2000 anos depois, usam os textos que ele usou para refutar e para criar o mesmo erro, e ainda mais grave, para criar o mesmo erro dentro do cristianismo e ainda usando as palavras de Paulo. Quem entendeu? Ai. A maior parte dos que entravam no gnosticismo eram os pagãos. Mas o mais grave, como é hoje, é o fato de que o materialismo e o poder atraía muitos rabinos ou professores até da graça para esta forma de maçonaria antiga, de rito antigo, de visão mística gnóstica, embora haja uma diferença entre gnósticos e esotéricos de hoje, que além da Cabalá estavam lá infiltrados também e traziam esses conhecimentos sem importância, como se fossem verdades. Alquimizavam, transformavam esses conhecimentos e miscuíam junto à verdade divina. E aí Paulo está dizendo, Cristo não é suficiente? Vamos ver Paulo. Paulo continua. Todos os espíritos, emanações e virtudes existentes estão encarnados em Cristo, que é a coroa. Quem lembra? Sabe por que Paulo está citando coroa aqui? Paulo está citando a Cabalá dos judeus, que o gnosticismo se inspirava também a Cabalá do pós-cativeiro babilônico dos rabinos, que aprenderam a Cabalá e formaram a Cabalá depois de Salomão, muito tempo depois, nos 70 anos de exílio dentro da Babilônia, por causa dos conhecimentos herméticos babilônicos de Nabucodonosor e seus mestres e médiuns e bruxos, que são os magos, os sábios. Preste atenção, preste atenção. Aí Paulo está usando esse termo de propósito, está dizendo assim, Jesus é a coroa, isto é, Jesus é o Kéter.
a cabeça das sefirotes, de onde vêm todas as emanações da árvore da vida e da morte. Para você entender, você tem que colar os graus sobre a árvore da vida. Todos os espíritos do mundo, emanações, sefirotes, virtudes existentes, estão encarnados em um homem chamado Jesus Cristo. Ele é a coroa de todas as emanações e vocês receberam essa plenitude. Ele vai repetir o termo, vocábulo gnóstico, dizendo plenitude. Ele é a plenitude, não precisa de nenhum anjo, não. Ei, meu caro umbandista, você não precisa, cigano, cigana que me assiste, de Preto Velho, Maria Padilha, Exu Caveira, Exu das Trevas, Pombagira, Sete Flechas, você não precisa de deuses africanos, de orixás, de axé, você não precisa de nada disso, você só precisa de Oxalá, o Deus da luz branca, o Criador de todas as coisas, de todo. Você não precisa de Shiva, você não precisa de Astarte, Astarote, você não precisa de Marduk, você não precisa de Ísis, nem de Osíris, você não precisa de nada disso, sabe por quê? Porque ele é mais do que isso. Ei, crente, você não precisa de Miguel, de Rafael, você não precisa de Gabriel, nem de anjo, nem de arcanjo, nem de querubim que sobe, que desce, que entrega, nem de luta contra demônios, porque quem tem Jesus tem a plenitude de todas as coisas. A plenitude. Ele é a plenitude. Isto é, quando você lê plenitude na tua Bíblia, todos os deuses da terra, todo o pantaleão de deuses, ele é todas as coisas. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é muito mais que só um pequeno corte no prepúcio, mas o desencarne. Olha, Paulo nunca falou tão profundamente sobre circuncisão como ele vai falar agora. Segura aí. Mas o desencarne de toda a matéria, toda a carne, vencendo todo o ego, pois a circuncisão judaica representa o batismo dos cristãos, sendo que o verdadeiro batismo imaterial é o nosso sepultamento com Cristo e nossa ressurreição com Ele. Sabe qual é o verdadeiro batismo? Matar o ego, escreva aí. O verdadeiro batismo é matar o ego, não é cortar uma pele. Não é tomar um banho de água na piscina, no tanque ou no rio, com águas correndo, nem em nome da Trindade, nem em nome de Jesus. O verdadeiro batismo é a verdadeira circuncisão, não é cortar uma pele. Pelo amor do Criador, o verdadeiro batismo é matar o ego. Um banho vai fazer você ser um ser humano melhor? Ter virtudes de bem, vencer o seu mal, ser dominado por Cristo, ser a imagem dele como ele é a imagem do Criador? Por acaso um banho, uma circuncisão, cortar a pele ou fazer qualquer tipo de inserção, um ritual de purificação, iniciação maçônica, entrar para uma sociedade, escola hermética, esotérica, igreja, sinagoga, religião, por acaso qualquer tipo de iniciação ritualística vai te tornar uma pessoa melhor? Vocês estavam mortos pelo ego, e na incircuncisão da carne, ego, então o Criador os ressuscitou juntamente com Cristo. Sabe qual é a circuncisão? A circuncisão é a morte da carne toda, não é da genitália, não. Não é da glande, não. Não é do prepúcio, não. Não é a menstruação das mulheres que na primeira lei eram impuras quando estavam menstruadas. Não. Não é o ritual do batismo judaico nem do batismo cristão, pelo amor de Deus. É vencer o ego. É crucificar toda a carne, como o primogênito fez, o primeiro de todos os homens fez. O Deus em carne nos deu exemplo, ele foi o primeiro. Sabe como é que é? Crucifica toda a carne. Pregos aqui, na mão direita, pregos aqui, na mão esquerda, pregos no pé direito, pregos no pé esquerdo, uma lança do lado, uma coroa de espinhos. É assim que se vence o ego. Esse é o batismo. Então o Criador os ressuscitou juntamente com Cristo.
Ele perdoou tudo o que fizemos antes pelo ego, pela carne, e anulou todas as nossas dívidas geradas pela Bíblia. Aqui Paulo volta a falar como ele falou em Romanos, em Romear e aos Coríntios, Corintiar, quando ele falava da Bíblia a todo momento, que a lei gerava o pecado, a Bíblia gera a própria condenação, o conhecimento da Bíblia, a pregação da Bíblia gera o pecado, porque quando você não sabia que era pecado, não era pecado, mas a pregação da Bíblia gera pecado e desobediência. Então ele diz assim, e anulou todas as nossas dívidas geradas pela Bíblia, que só nos condenava. Olha o que está escrito no original. Ele removeu a Bíblia, a lei, a Torá, pregando-a na cruz. Escreva aí, a Bíblia foi pregada na cruz porque gera desobediência, porque gera pecado e condenação. E assim todos os sistemas e poderes foram vencidos por Cristo na cruz. A Bíblia foi pregada na cruz. Portanto, não permitam mais que alguém os condene pelo que vocês comem ou bebem, ou por não participarem de cultos, rituais e festas religiosas, nem tampouco os condenem por não guardar algum dia sagrado, como o sábado para os judeus e adventistas hoje. Eles não entendem que essas coisas são sombras do que haveria de vir, Jesus. Deus é real, a realidade é Cristo. Eles precisam sair das sombras e encontrar a luz, encontrar a realidade além do show de Truman, além desse holograma. Permitam também que os falsos religiosos, com aparência de humildade e devoção, que chegam até mesmo a adorar anjos ou emanações, os engane e os tire da verdade. Essas pessoas místicas chegam ao ponto de contar detalhadamente suas visões, dizendo em lágrimas que realmente viram anjos ou demônios. Eu vi um anjo, eu vi um demônio, e assim eles fazem por ignorância ou por ego. Essas pessoas que mistificam tudo não entenderam Cristo e não estão ligados à cabeça, pois se estivessem ligados à mente de Cristo, saberiam que todos os espíritos do mundo vêm dele, são ele, são suas manifestações, teofanias e epifanias, tudo vem dele. Essas pessoas místicas estão fora do corpo,
pois o corpo tem apenas uma cabeça que sustenta todas as juntas, energias vitais, ligamentos, tendões e músculos, promovendo seu crescimento. Como pode alguém dizer que pertence ao corpo, dando valor a anjos, a demônios, a orixás, a entidades, a outros deuses, a outras verdades? Quem conheceu Cristo não pode falar isso, não pode acreditar nisso. Aí ele diz: se o ego de vocês já morreu, pois morreram com Cristo para as tradições e misticismos humanos vãos, por que é que vocês ainda agem como se pertencessem ao sistema religioso místico, ao mundo místico, se submetendo às regras desse sistema religioso místico, como: não comam, isso é pecado; não bebam, isso é pecado; não toquem, isso é pecado; não vista, isso é pecado. Tudo que o sistema religioso condena como pecado são coisas carnais, materiais, que perecem com o tempo e o uso, e, portanto, seus mandamentos são apenas mandamentos de homens. Essa pseudo-santidade tem, de fato, aparência de verdade, parecendo até que fazem isso voluntariamente, com a pretensão religiosa de ser uma verdade, mas tudo não passa de falsa devoção religiosa, sendo severos com o próprio corpo, mas sem valor algum para vencer o seu próprio ego, do qual emanam todos os impulsos e desejos da carne. Revelare, Paulo está dizendo que o batismo é vencer o ego. Escreva aí: o verdadeiro batismo é vencer o ego, é crucificar o ego, morrer para si e viver para Cristo, absolutamente deixar Cristo viver em você e não você mesmo. Que valor tem um batismo numa igreja, um ritual? Que valor tem uma circuncisão? Que valor tem um rito de iniciação? Se você não muda, se você não nasce uma nova pessoa, se o ego continua vivo. Tanto judaizantes que pregavam rituais, dias sagrados, leis cerimoniais e festas vãs, que foram apenas sombras, e tantos pagãos que frequentavam as escolas filosóficas gnósticas, aprendendo a rejeitar a matéria e a carne como malignas. Toda essa tradição, rituais de iniciação no judaísmo, ou sociedades esotéricas, misticismo nas sinagogas ou nos grupos herméticos, tudo isso é vão, é desconhecer a supremacia de Cristo, porque tudo se resume em Cristo. Quem tem Cristo como mestre supremo e suficiente, nunca precisará de religião, dogmas, rituais, filosofias gregas, misticismos ou acesso a guias espirituais, entidades espirituais. Sabe por quê? Porque tudo é Ele. E se temos Ele, temos tudo. Aqui termina Colossaia, capítulo 2. Você pode anotar isso, você pode guardar isso. Tudo é Ele. Ele é suficiente para você, e se temos Ele, temos tudo. Os anjos são Ele mesmo, os demônios Ele mesmo, tudo é Ele. Entidades, deuses, tudo. Não existe nada na imatéria, no cosmos imaterial, e não existe nada no cosmos material que não seja dele e que não seja Ele. Tudo Ele é, tudo é Ele, e se temos Ele, temos tudo. Boa noite.
Amen.